Olá, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Enio, especialista em radiologia. Tudo bem, doutor? Olá, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e gostaria que o senhor falasse um pouco desta profissão. Não, na verdade, houve esse convite por parte de vocês, do pessoal da Arado, que trabalha prestando auxílio a diabéticos na região de Osasco. A gente também, eventualmente, ajuda a associação. E para a gente é uma oportunidade interessante de poder falar sobre a nossa área de atuação dentro da medicina, uma vez que a medicina, como você sabe, tem várias áreas de atuação e, tradicionalmente, a pessoa vai ao médico com uma queixa, um sintoma, uma dor ou febre, e ela vai ao médico e, na maioria das vezes, ela recebe um tratamento do médico. E a gente já não, a nossa especialidade é uma especialidade nova, é uma especialidade moderna que se desenvolveu junto com os avanços tecnológicos que tem acompanhado a medicina nos últimos 30 anos ou 20 anos. Então eu sou o médico que eu não trato você. E você fala, mas por que você não trata? Porque eu não sei tratar você. Aí você fala, poxa, mas você não é médico? Não, eu sou médico. Mas o que acontece? Depois que você forma na faculdade de medicina, você tem então acesso às especializações. Então você vai ser o cardiologista, você vai ser um pediatra, ou você vai ser um cirurgião, ou um ginecologista. E no nosso caso, nós optamos por nos especializar na interpretação de exames de diagnóstico por imagem. Quais seriam esses exames? Então, a gente tem 3 ou 4 anos de formação para que a gente possa interpretar, avaliar um raio-x simples, acho que todo mundo já fez um raio-x. A gente aprende a fazer a ultrassonografia, são várias modalidades de ultrassonografia. Os exames de tomografia computadorizados, os exames de ressonância magnética. Então, basicamente, a nossa atuação é na interpretação dos exames de imagem, não os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são para outro profissional, para que ele faça a interpretação e emita um relatório. Mas a nossa especialidade é a interpretação desses exames. Então, se você vier para mim, eu nunca vou te dar um tratamento. Por quê? Porque você vem até mim fruto de uma avaliação que você teve de um médico para o qual inicialmente você foi apresentar a sua queixa, a sua sintomatologia. Então a gente vai dar um exemplo para quem estiver assistindo, para quem estiver ouvindo, para poder ilustrar como que são esses passos aproximadamente. Eu não tenho o objetivo de falar nada técnico aqui, e sim de algo que possa ser útil para a pessoa entender o que se trata. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma dor de cabeça, tá? Aí você já está com aquela dor de cabeça há 1 ano. Então você vem e procura um neurologista. Porque você fala, poxa, qual será o médico ou a especialidade médica que vai tratar de uma dor de cabeça? É o neurologista, no caso. Então você vai até o consultório do neurologista, você vai ser atendida, e dentro do atendimento do neurologista você vai perceber que após ele fazer a sua identificação, ele vai passar a fazer perguntas para você que são relacionadas àquilo que você está sentindo. Ele vai querer saber por qual motivo você saiu da sua casa e foi lá no consultório dele ou no hospital para procurar o auxílio. Então ele vai dirigir algumas perguntas, você vai responder as perguntas. Isso dentro da medicina é conhecido como anamnese. Ele vai ouvir a sua queixa, vai conversar com você no sentido de que através das suas informações, e quanto mais ele tiver informações, mais possibilidades ele vai pensar. Então ele vai comparar as suas informações com as informações que já existem registradas dentro da medicina, que são classificadas como doenças. Então ele vai passar a comparar quantas das suas informações são compatíveis com determinada doença que poderia justificar a dor de cabeça que você está tendo. Esse é o procedimento médico. Que ele está achando que pode ser. Que tipo de doença? Então, quando você apresenta a sintomatologia para ele, eu tenho uma dor de cabeça que fica pulsando, eu tenho uma dor de cabeça que é constante,
dependendo daquilo que você apresenta para ele vai pensar em uma doença ou em outra doença. Então ele vai sempre procurar se aprofundar nessa investigação desses dados que você está passando para ele, a duração da dor, as características da dor, enfim, ele vai fazer todo esse processo de entrevista com você, que na medicina é conhecido como anamnese. Depois de ter feito essa primeira parte, isso a consulta geralmente é assim, na segunda parte da consulta, ele vai passar para o exame físico. E o que é o exame físico? O exame físico é, dentro de cada especialidade, ele vai examinar a pessoa, efetivamente, ele vai colocar situações que são conhecidas como propedêutica dentro da medicina. Então, ele vai examinar você, vai medir a sua pressão, vai ver se você tem febre, eventualmente vai examinar seus órgãos abdominais através de uma palpação. Enfim, ele tem recursos manuais que é na mão dele, ou através do estetoscópio, ou através de um termômetro, para fazer um exame de você ali dentro do consultório dele. Antes, há alguns anos atrás, ele fazia isso, ele não tinha muito mais do que isso para fazer, então a partir da informação que você deu, do exame que ele fez, ele ia pensar em algumas possibilidades, eventualmente 3 ou 4, isso é só um exemplo. E dentro das possibilidades ele ia propor um tratamento para você. E a medicina é assim até hoje, porém antes ele tinha menos recursos, né? Então ele vai propor um tratamento e aí, eventualmente dentro de uma mesma consulta, ele ia chegar para você e falar, olha, você usa, eu acho que você tem tal doença e vou prescrever, eu vou te passar tal medicamento para você tomar, para que controle a sua doença, ou cure, dependendo da doença. Na verdade, doutor, ele não tinha certeza do que estava acontecendo, então. Ele tinha, o médico ele tem o amparo das pesquisas. Então a gente sabe que toda a ciência médica, ela é uma ciência que é baseada em evidências. Então ele sabe que determinados sintomas ou determinadas características daquela doença, daquela dor, daquele quadro que você está sentindo, eles se encaixam em uma doença ou em outra doença. E aí isso chama hipótese diagnóstica. Então ele fala assim, poxa, ela veio com tais queixas aqui no consultório, então ela pode ter a doença A, a doença B ou a doença C. Tá? Dependendo de todas as informações que você deu para ele, do exame que você fez para ele, que ele fez em você, ele diretamente em você, ele vai imaginar que você tenha uma doença ou outra, né? Então, só para a gente voltar numa outra comparação, que acho que é uma coisa que, até para quem está assistindo, para vocês aqui também, é uma coisa muito simples, que é uma pneumonia, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, a criança teve uma pneumonia. Então, é aquela criança que está com febre, né? E, às vezes ela tem um chiado, ela está com um catarro, ela está com uma secreção, ela está prostrada, a criança, e você vai no pronto-socorro, o médico ausculta, né? Ele usa o estetoscópio, e naquele momento ele ouve algumas alterações que são características da pneumonia. Então, quando ele relaciona todos esses dados, ele faz um diagnóstico. Então ele fala, você tem uma pneumonia, né? No caso a criança tem uma pneumonia, e ali naquele momento ele vai fazer uma prescrição de um medicamento, ou seja, ele vai escrever uma receita para você, porque ele investigando, ele encontrou que você tem uma pneumonia, a criança no caso, e a criança vai fazer uso daquela medicação e na maioria das vezes a criança vai ser curada daquela pneumonia. Então isso é a maneira mais simples de um funcionamento da medicina. Aí voltando para o caso que eu falei da dor de cabeça, termos médicos seria cefaleia, mas acho que a gente não tem objetivo nenhum de falar em termos médicos aqui, porque é alguma coisa que seja simples para que todo mundo entenda. Então, a dor de cabeça, você ia com a queixa, ele fazia as hipóteses, ele podia, poxa, a pessoa tem uma enxaqueca, ou a pessoa tem uma suspeita de ter um derrame, enfim, tem várias coisas que dão a dor de cabeça, e dentro daquilo que ele te examinou, e daquilo que você relatou para ele ia fazer uma hipótese, ele ia falar assim, pela característica de tudo que você me contou, pelo que eu te examinei, eu acho mais provável que seja, por exemplo, uma enxaqueca. Né? E a partir dali, ele começa a fazer um tratamento. Com os recentes avanços da medicina, começaram a aparecer os exames de imagem. Então, o exame de imagem, por exemplo,
que é conhecida é a tomografia computadorizada. Hoje, muitas vezes a pessoa vai no consultório do neurologista e o neurologista, além desses passos que eu falei, de te escutar e examinar, enfim, e pensar em algumas hipóteses, no que poderia, qual doença, dentre as doenças que ele conhece, poderia ser aquilo que você está falando para ele, ele vai lançar mão do exame. No caso, para o exemplo da dor de cabeça, seria, por exemplo, uma tomografia. Ou ele vai fazer, geralmente, o procedimento assim, ele faz um pedido de exame, você vai para um hospital, geralmente ou para uma clínica que é especializada em realizar os exames, você faz o seu exame e no seu retorno você volta para o médico com o seu exame e ele vai associar os achados do seu exame que foram descritos por um médico como eu com aquelas coisas que ele pensou que você poderia ter. Então você veja que ele tem um número muito maior de informações. E mais facilidade, né, doutor? Exatamente. De interpretar a doença. Exatamente. Então, para ele hoje é muito mais fácil ele chegar num diagnóstico mais próximo do definitivo, ou seja, quando ele for propor um tratamento para você, na maioria das vezes ele vai acertar o que ele está fazendo. Obrigada, doutor. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Dr. Enio, especialista em radiologia. Dr. Enio, qual é a sua função dentro da medicina? Então, Terezinha, a gente vai, mais uma vez, vamos dar alguns exemplos para que seja fácil e simples para quem estiver assistindo ao programa, que seja algo que possa informar a população também. Então, eu vou tomar alguns exemplos simples do que a gente faz, qual que é o nosso trabalho. Então, a mulher, ela está gestante, tá? Então, ela está grávida, ela vai no obstetra, ele inicia um pré-natal. A gente sabe que hoje a rede pública tem um ótimo serviço de pré-natal. Hoje muita coisa mudou, o país tem melhorado muito. Então, a gestante vai na primeira consulta do pré-natal. Acho que é uma coisa que é simples para todo mundo, já viu alguém próximo que passou por isso. O médico no pré-natal, o obstetra, ele vai examinar a gestante, vai fazer uma estimativa da data da gestação, de mais ou menos quando ela ficou grávida, ele vai ter uma estimativa de aproximadamente quando que ela vai ter esse neném. Enfim, ele vai iniciar um acompanhamento durante esses 9 meses da gestação para fazer da melhor maneira o acompanhamento. Aí você vai ver o que? Ela está grávida com 2 meses ou 3 meses, o obstetra vai lá pedir um ultrassom para a gestante. Por que ele vai pedir um ultrassom para a gestante? Porque ele já fez um diagnóstico que ela está grávida, porém ele quer mais informações. Ele quer saber o tamanho desse neném, ele quer saber se o neném está bem, se o neném está se desenvolvendo de uma maneira adequada, se o coração do neném está batendo.
Então ele aí lança a mão do exame, que aí nesse caso, por exemplo, seria um exame de ultrassom. Tá? Então a gestante vem para a gente conversa algumas coisas com ela, claro que a nossa entrevista com ela é muito mais curta, muito mais breve do que o que ela faz com o médico que vai acompanhar durante os 9 meses. A gente toma algumas informações básicas, porque o nosso foco é avaliar a condição daquele neném, a condição da criança e as condições maternas dentro da perspectiva do exame. Ver se o coração está batendo, a gente faz o registro gráfico do coração batendo, enfim. Ali é feita uma avaliação que ele no consultório, às vezes, ele não consegue fazer, ou dentro do hospital, ele no consultório dele, ele não dispõe desse recurso, algumas vezes dispõe, mas de uma maneira geral não dispõe. Então aqui essa gestante veio para a gente fez a avaliação, é feito um relatório, onde eu digo que eu vi um feto, ou eventualmente 2 no caso de gêmeos, que o feto tem o coração batendo, enfim, que existe uma condição adequada ali da barriga da mãe, vamos falar assim, né? Doutor, interrompendo só um pouquinho, uma curiosidade. Um técnico pode fazer isso ou não? É só o médico que pode fazer esses exames? Hoje no Brasil, a gente, dentro de várias modalidades diagnósticas, o exame de raio-x, o exame de tomografia, geralmente é feito pelo técnico. Tá? Ele é feito pelo técnico, que recebe o paciente e faz toda a parte da imagem e manda a imagem para a gente relatar o que está sendo visto ali na imagem. Entendi. Os exames de ressonância magnética são feitos às vezes por técnicos, às vezes por biomédicos, que também fazem a mesma função. Eles têm um protocolo de exame, ele segue o protocolo do exame, faz aquela sequência ou série de imagens, as imagens são enviadas para a gente vai mais uma vez analisar as imagens e relatar. A exceção aqui no Brasil é o ultrassom. Por quê? Tanto na Europa como aqui, o ultrassom é realizado pelo médico, diferente dos Estados Unidos, onde o ultrassom é realizado muitas vezes pelo técnico. Né? Então, no Brasil hoje, o exame de ultrassom é realizado sempre por um médico. Tá? E acreditando-se que existem algumas particularidades do exame que deveriam ter um conhecimento médico para que ele seja interpretado ao mesmo tempo que está sendo feito. Na verdade, essa é a diferença, né? Certo. Por isso que na Europa e aqui são os médicos que acabam fazendo esse tipo de exame. Porque algumas vezes tem que ter uma interpretação naquele momento para que se faça mais ou menos coisas dentro do exame, né? Certo. Existe, doutor, a possibilidade de ter erros nesses exames? Olha, de uma maneira geral, os médicos, pelo menos aqui na região de São Paulo, que a gente tem visto, eles têm um preparo adequado para realizar os exames, né? O Colégio Brasileiro de Radiologia, ele regula a colocação dos médicos no mercado, ele regula toda a profissão na área de radiologia, assim como o Conselho de Medicina regula a profissão do médico. Então, assim, possibilidade sempre existe, né? Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata, né? A medicina não como é que a gente vai comparar assim? A conta de luz é R$100, é R$100, né? Mas a medicina não é uma ciência exata como uma matemática ou como a engenharia. Então, a medicina tem possibilidades, né? Então, dentro do universo da medicina, a gente sabe que existem muitas possibilidades. E a possibilidade do erro, ela é inerente a qualquer coisa que você vai fazer, né? Acho que a gente falar que existe alguma modalidade que ela é 100% efetiva, acho que pode também, doutor, uma exceção, né? Ter um aparelho que não está tão bem regulado. Pode ter aparelhos que pode estar com defeito, como já aconteceu e eu já vi isso. Uma curiosidade também minha que nós conversando e eu pensei nisso.
É a tomografia aberta, não, a ressonância. A ressonância magnética aberta e a fechada. Sim. Qual é a diferença? É só para um conforto para o paciente? O exame de ressonância, para quem já fez, e eu mesmo já fiz, porque já há alguns anos eu fazia um estágio lá no INCOR e no final do estágio havia um grupo de médicos pesquisadores e eles falaram para mim, a gente precisa de uma cobaia, né, no bom sentido, para fazer um exame normal, para a gente poder comparar com os outros, né, que é uma coisa comum. Aí eles pediram para eu, se eu poderia ajudá-los lá no final do dia e, enfim, servir de cobaia para eles. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Eles falaram para mim que demoraria cerca de 40 minutos para fazer a avaliação e depois eu iria embora. Eu falei, não tem problema. Então eu mesmo, eu tenho a experiência do preparo do exame e a diferença que é para o paciente a questão do campo aberto ou fechado, como fala, ou aberta ou fechada. Por quê? Hoje algumas coisas mudaram, né? Principalmente no tamanho do túnel onde você entra dentro para fazer o exame. E antes o túnel era menor, né? Então, quando ele posiciona você na maca, tá? Geralmente, como eu falei com vocês aqui, os ambientes são todos com ar-condicionado, porque são computadores. Os computadores sem ar-condicionado eles não funcionam bem. Então os ambientes são frios, geralmente 16 ou 17 graus. Então você vai ver que a pessoa, o técnico lá, ou o biomédico, ele vai te dar um cobertorzinho para você não passar frio. Ele vai te dar um fone de ouvido para você ouvir uma música ambiente, para você poder descontrair, tá? E vai te deitar na maca. E ele vai colocar a maca dentro do tubo, né? Claro que você não vai ficar totalmente dentro do tubo, mas você vai entrar dentro do tubo. O que ocorre é que alguns pacientes têm claustrofobia. Então, quando eu falo porque eu passei, e quando você vê que você olha para cima e você vê aquele tubo e você está entrando lá dentro, te passa na sua cabeça que às vezes você não consegue sair de lá, né? E isso gera eventualmente um desconforto para o paciente. Eu, no meu caso, felizmente, depois que eu entrei, eu acabei dormindo no exame e eles me acordaram porque já tinha acabado o exame. Quer dizer, no começo eu assustei com o tubo, mas depois eu descontraí e acabei dormindo. É desconfortável, né, doutor? De alguma maneira sim, mas depende de como você está vendo aquilo. Daí esse desenvolvimento desses equipamentos que elas têm o campo aberto, que fala, né, que são equipamentos que não tem aquela pressão, aquela coisa do tubo, né? E mesmo os equipamentos hoje mais modernos, eles têm vindo com o espaço mais largo para tirar esse Obrigado, doutor. Desconforto. Vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos. Criançada, preste atenção, lave sempre as mãozinhas com água e sabão. Antes do almoço ou do jantar, se usar o banheiro, precisa lavar. Juntos vamos prevenir, mandando as doenças pra bem longe daqui. Mãos, toda vez que você lava, ganha saúde. Voltamos com o doutor Enio, especialista em radiologia. Doutor Enio, por que no hospital público os pacientes, né, não os internados, né, os pacientes do dia a dia, dos pronto-socorro, eles não têm acesso a esses exames que é tão importante, né, na hora da doença? Na verdade, o que ocorre hoje, também na rede pública, é uma modernização de todo o sistema hospitalar. Então existem as políticas de saúde, são políticas governamentais, federais, estaduais, municipais, que elas visam dar o atendimento, como eu falei para você aqui no começo da nossa conversa, desde você chegar até o consultório, até você sair com um diagnóstico e um tratamento. Então esses modos, enfim, esses recursos diagnósticos, eles vão sendo realmente incorporados dentro das políticas do Estado. Porém, a gente tem que lembrar que são equipamentos muito sofisticados, equipamentos às vezes que custam milhões de dólares, e lembrando que o nosso país é um país que está passando realmente por uma melhora, porém ainda é um país pobre, ainda existe muita desigualdade. Então eu não tenho números para te falar, mas existem políticas de saúde em todos os níveis, como eu falei, federal, estadual, municipal, no sentido de poder suprir a rede pública também com esses exames, né? O Estado de São Paulo
talvez até por ser, eu creio que o estado mais rico, ele realmente tem uma política eficiente de governo, não saberia falar municipal, mas de governo realmente a política é eficiente no sentido da implantação dessas novas tecnologias e do acesso à população a essas novas tecnologias. São políticas que já têm vários anos que são implementadas. Hoje existem vários hospitais públicos que são representados pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que contam com essa tecnologia, que contam, além da tecnologia, com profissionais extremamente graduados. Existem instituições filantrópicas ligadas a grandes hospitais de São Paulo, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, que também participam na prestação desses serviços para a rede pública, né? Então hoje há uma mudança muito grande, eu não saberia te dizer em números, né? Certo. Mas há uma mudança muito grande no que se refere ao acesso da população a essas tecnologias, né? Lembrando que as tecnologias são recentes e sempre que há uma nova tecnologia tem que haver um redimensionamento dos orçamentos, não só governamental, mas acho que o nosso também, né? O computador, outro dia, custava R$6.000 um computador, um notebook. Eram poucas pessoas que talvez comprassem, hoje custa R$600 ou R$800, porque outras tecnologias são lançadas. Então esses gastos, isso que eu estou falando para você da rede pública, esses gastos também têm que ser incorporados pela rede privada, né? Porque a gente lembra que tem os planos de saúde, né? Eu mesmo trabalho com a Unimed Paulistana, como eu falei para você, lá no Hospital Santa Helena. Então o hospital também procura absorver as tecnologias, mas também para a rede privada a tecnologia tem custo, porque às vezes um equipamento custa, como eu te falei, 1, 2, 3 milhões de dólares, né? E a gente sabe um tratamento caro. Que são equipamentos caros. Então tem que haver todo um dimensionamento dos orçamentos para que isso possa ser efetivado e chegue para o final, que é o cliente ou do plano de saúde ou o paciente do SUS, enfim, mas que aquilo seja dimensionado dentro dos orçamentos, né? Lembrando que a gente não é um país rico, diferente de outros países, né? Se você comparar com a Inglaterra ou com países ricos, o sistema é diferente, mas também a arrecadação do governo é diferente. É diferente. Então a gente tem que lembrar todas essas proporções. Doutor Enio, e na área de varizes? Olha, a área de varizes, assim como algumas outras áreas da medicina que são fora das modalidades de diagnóstico. Por que eu falo fora? Porque, efetivamente, o que mudou na medicina nos últimos 20 ou 30 anos foi a parte diagnóstica. Os tratamentos, eles não avançaram tanto quanto a parte diagnóstica, mas especificamente na área de varizes houve realmente um avanço muito grande. Tanto na parte de diagnóstico quanto na parte terapêutica. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, 30 anos atrás, você ia com varizes ao cirurgião vascular, ele fazia um exame, e já com os recursos que ele tinha, uma iluminação que ele tem para ver algumas varizes, enfim, ele já faria ali um diagnóstico e a proposta de um tratamento, né? E hoje, o que mudou? Hoje, você vai lá no cirurgião vascular com a sua queixa, com as suas varizes, ou você tem dor, você tem uma sintomatologia. Ele vai te examinar, porque ele não deixa de examinar porque ele tem um recurso a mais, e aí já está implícito que o recurso é a mais, né? Quer dizer, ele vai fazer aquilo que ele fazia e mais alguma coisa. Geralmente o que se faz hoje? Ele faz a parte, ele vai pedir um Doppler vascular. Então no Doppler vascular, aí você vai vir para mim, um profissional como eu, e eu vou examinar as suas varizes, vou examinar as suas pernas, né? Para fazer um exame das veias das suas pernas, para poder informar para ele especificamente quais são e quais não são as veias que estão acometidas. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu trabalho com o Dr. Arielvin, que é o cirurgião vascular do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Então, a gente faz um trabalho, então ele examina o paciente, ele manda o paciente para mim, tá? Eu examino todo o paciente. Depois do exame desse paciente, eu tenho condição de falar para ele qual veia da perna do paciente que está acometida ou não. Você fala, poxa, mas que interessante. E aí, né? Ele, por sua vez, ele só vai tratar aquilo que está sendo acometido. Então você veja que o tratamento dele é só o que é necessário fazer. Antigamente, às vezes, o paciente com muitas varizes, ele teria que tirar toda essa fena, por exemplo. Hoje não, hoje há outros recursos, hoje tem as cirurgias a laser, enfim, existem outros recursos que ele pode, dentro daquela doença,
usar o mínimo de tratamento para poder tratar a doença. Para não ter um tratamento invasivo. Exatamente, para não ter algo, assim, ele vai tratar só o que precisa. Certo. Então, se você tem 3 varizes, ele vai conseguir tirar só 3 varizes da sua perna, e não 4 ou nem 2, né? Então, hoje a gente trabalha realmente outras especialidades, a ortopedia, a neurologia. Você vai trabalhando com uma sofisticação de localização das doenças, né? Você tem como saber em que parte do corpo que está sendo acometido, e o tratamento vai cada vez mais ser dirigido para essa parte do corpo, né? Para poder fazer algo específico ali, né? Então, realmente é um grande avanço, né? E hoje, conforme eu falei, as modalidades diagnósticas, houve um grande avanço, e por conta desse avanço, as outras modalidades que são as terapêuticas, ou seja, os tratamentos, elas também estão caminhando nas pesquisas para que haja avanços, né? E hoje realmente a gente tem acompanhado muitos avanços em muitas áreas de tratamento Enio, da medicina. Para ficar assim bem transparente, Sim. Então o senhor é a especialidade que assina a todos os exames na área de imagem. Exatamente. Doutor Enio, o senhor trabalha aqui em Osasco ou São Paulo? Sim, eu trabalho em São Paulo, trabalho aqui em Osasco já há muitos anos. Hoje a gente está trabalhando aqui na Clínica Medicina e Imagem, aqui no centro. E em São Paulo, em hospitais e serviços grandes, né? E a gente já tem bastante tempo de estrada, né? Para poder sempre procurar fazer o melhor pelo paciente, que é o nosso objetivo. Obrigada, doutor. E até o próximo programa.